Eu não sabia que eu estava há 49 anos esperando o dia 17 de março de 2025. Dia 17 de março eu vou passar numa perícia de gradação da minha deficiência física, onde eu vou ter acesso a um documento que vai me permitir acessar meus direitos e, mais que isso, recontar a minha história. Como que a consciência e a nomeação de algo pode mudar tanto algo na vida? Eu sei que eu já sabia disso, e a gente tem conversado sobre isso depois que eu estudei psicologia, neurociência, de quanto que a tomada de consciência muda tudo. Lembro quando eu li o livro Enigma da Física Quântica, ele discute isso, né, de quanto que a gente precisa pensar na existência das coisas a partir da consciência, né? Porque a hora que você toma consciência, provavelmente as coisas passam a existir. E quanto de coisa, quando eu olho para trás, os 49 anos, para a história do meu pai, essa ideia, né, que dessa data, né, da perícia, ela vai fazer, no meu entender, uma reparação histórica e a possibilidade de dar sentido, um novo sentido a tudo que eu fui vivendo ao longo da vida e que eu não tinha a menor noção do que era. Não tinha nem como me defender, não tinha como me indignar, não tinha como absolutamente nada, porque eu não tinha a menor noção do que era. E eu acho que a minha conversa hoje é nessa lógica, quando que é importante os nomes, a gente conhecer, a gente poder lutar pelo direito dos diferentes, porque são condições que a gente vive que podem colocar a gente num lugar de tanta exclusão, de tanto sofrimento, e que nomear, reconhecer, dar um tratamento diferenciado pode fazer uma mudança imensurável na vida de alguém. Eu tenho uma condição genética rara, chama miopatia congênita, provavelmente recessiva. Meu pai tem, eu e meu irmão, meu filho não tem, que evolui com fraqueza muscular e que nisso me traz N desafios. Então, estender uma roupa para mim é uma das coisas mais difíceis do planeta Terra, porque a articulação, tanto da escápula quanto do quadril, são as áreas mais afetadas do meu corpo. Então, qualquer movimento acima do ombro, ele pode ser simplesmente extenuante num grau, como se eu tivesse, sei lá, corrido uma maratona. Com um simples movimento, eu ir à extenuação. Eu brinco que a maior tecnologia que inventaram não foi avião, não foi nada, foi o varal de chão. Ele muda a minha vida. Mas de desafios de atividades do corriqueiro, que simplesmente eu vivi 49 anos, boa parte deles sem ter a menor consciência, e que quanto me geraram de situações de vergonha, de constrangimento, e como essa é uma doença que, no meu caso, ela não tem uma aparência de deficiência, que as pessoas têm um estereótipo do que elas imaginam que seja deficiência física. Então, mesmo hoje, quando eu digo que eu tenho uma deficiência física, a pessoa olha e meio que pensa, tá de brincadeira? Então, de coisas que a gente precisa ir reconhecendo e entendendo por quê pode fazer muita diferença no trato, por exemplo, se a gente é professor, se a gente é profissional de saúde, o que pode impactar profundamente a vida das pessoas. Eu me lembro, por exemplo, das aulas de educação física na escola. Todo mundo ama aula de educação física.
Dia que chovia, que tinha que ficar na sala escrevendo e copiando regras de voleibol, eram os dias mais legais da minha vida, porque eu sabia que dia que eu não ia ser exposta a uma situação de vergonha. Eu num espaço seguro, estaria na sala de aula sentadinha copiando algo. Porque quando ia para a quadra, porque eu, para eu cair, basta estar em pé. Eu caio, a gente brinca na saúde, né? Queda da própria altura. Eu brinco que só basta estar em pé para tombar. Mas é parada, eu sou capaz de cair. Eu caio como? Menor explicação. Cai. Todo mundo que me conhece, passou mais de 5 minutos comigo na vida, me viu caindo, com certeza. Então, sempre caí. Aí vai para uma quadra jogar vôlei. Nunca tive força para vir uma bola em mim, me derrubava. Imagina, se eu caio parada, imagina com uma bola em mim. Então, eu entrava na equipe só para cair, né? Para correr, tentar correr da bola, cair, ou tentar dar uma manchete, simplesmente quase morrer de dor. E quando o professor mandava, né, cada um faça seu time, quem que ia me querer no time? Obviamente. Então, excluída daquele vexame. E aí, se era obrigada a entrar, que às vezes o professor, não, tem que pôr a Cibele, né? E aí era, eu nunca soube o que era pior, né? Se era não ser excluída, não ser escolhida ou ser colocada à força num time que as pessoas queriam ganhar. Na hora que me viam ali falando, nossa, estragou nossos planos, né? Então, de lugares, e a gente vive isso o quê? Quase que a infância inteira, né? Então, quase uma vida inteira nesse processo dos momentos mais críticos da vida, né? A gente está ali, né, onde o olhar do outro faz toda a diferença para a gente. Nunca pulei elástico, nunca pulei uma corda. Tentava brincar na rua, né, de bete, tinha que correr, não conseguia, eu perdia tudo. E o pior, no outro dia morria de dor, né? Sentia já na hora, mas assim, tinha muita dor no corpo o tempo todo, que eu tentava, né, fazer. Tava todo mundo brincando, eu queria ir lá brincar. Então, me machucava, estava sempre com dor por causa da exaustão muscular, da fadiga muscular. Aí é o médico. Não, é dor de crescimento. Fazer exame não tinha ideia, né? Imagina, 40 e poucos anos atrás. Suspeita de febre reumática, um monte de coisa. Chegou uma hora, eu falei, não vou reclamar, porque eu já vi que ninguém vai saber o que é, vamos só conviver com isso, né? Mas eu me lembro, por exemplo, de algo que me marca profundamente quando eu vou para o colégio interno. Na época, a gente trabalhava e pagava parte da bolsa de estudos, né? Então, a gente era a parte da bolsa de estudo, meu pai pagava uma parte e eu trabalhava outra parte no colégio e eu fiquei na lavanderia. Lavar roupa tranquilo. Mas hora que ia para o varal estender, era simplesmente das coisas mais insuportáveis de fazer. E aí, final de semana, por exemplo, que tinha o refeitório, né? Ficava com toalha de mesa, sexta e sábado. No domingo era o dia de lavar a toalha de mesa, especificamente. Pensa na toalha fininha de tergal, coisa mais simples do mundo, assim. Imagino que para alguém com força deve pegar num dedo e estender. Mas para mim era simplesmente das coisas mais insuportáveis fisicamente de serem feitas. Então eu ia estender a roupa, uns 50, 60 toalhas de mesa, sei lá, era infinito aquilo. O varal era, consigo ver, tinha final de semana que era azul e outro era bege. Eu sentava e chorava porque eu não aguentava de dor, então eu ia estender, estendia um, sentava para respirar de uma dor. E aí a minha chefe ia lá, né, e falou assim, Sibeli, né, quem que vai acreditar que uma menina de 14 anos não consegue pôr num varal uma toalha de mesa de um tecido leve daquele? E como que eu digo, né? Não dou conta, você nem sabe que você, por que que você não dá conta, né? Então, eram situações atrás de situações de profundo constrangimento, né? Quantas vezes eu caí na porta da igreja na adolescência, né? No colégio interno, na hora que tá saindo, tem um degrauzinho, porque para me derrubar basta tiver um desnível de 1 milímetro é o suficiente, porque eu não ando, né? Eu arrasto o pé, né?
encontrou qualquer desnível, qualquer, eu vou cair, eu vou tombar. Então, de situações, N situações constrangedoras ao longo da vida, de toda a natureza, e que você, por não saber que tem uma deficiência física, e os outros não saberem também, então, vai para um lugar de muito desafio, de não ser visto, né? De não ser reconhecido, de não ser acolhido, sei nem qual é a palavra adequada. Mas eu me lembro do meu pai contando do sofrimento dele. Meu pai, filho mais velho, uma família que trabalhava em fazendas, com arando terra, com plantio, depois colheita. Então ia mudando de fazenda, enfim, ele disse que as irmãs dele, muito mais nova que ele, apinavam um lote muito, muito melhor e muito mais rápido. Então, assim, do constrangimento que era aquilo, e ele não entendia por que que aquilo não, porque ele não conseguia, né? E diz que a adolescência dele disse que foi um desafio. Ele falou: se a vida for isso, se a vida for isso, não dá para mim. Porque se for esse trabalho que existe, eu não consigo, né? Não tenho como sobreviver nesse mundo. Não tenho força para isso, eu não tenho competência para fazer isso. Então, diz que a libertação dele é descobrir que tinha outra profissão no mundo, aos 30 quase, que dava para estudar, que dava para ter outras coisas que não eram no trabalho da roça. Diz que ele vem para a cidade tentar descobrir o que, que existe no mundo, diz que junto nele, que ele não sabia mais o que fazer. Ele falou: deve ter existir no mundo alguma coisa que não seja o trabalho físico. Deve existir. Então, quando ele conta, é de uma dor, assim, de vir sem o dinheiro de volta e se jogar no universo, porque, assim, deve existir algo na vida que me permita sobreviver sem tanto sofrimento, né? E com o tempo as portas se abrem, né? Muito longe na vida, mas em algum momento acontece, a partir do estudo. Mas eu nasço numa outra condição, né? Já escolho uma profissão. Mas me lembro, por exemplo, quando eu vou dar aula, do tempo que era giz e quadro, de eu chegar, a aula era 7h30 na universidade, eu chegar às 6h30 para começar a escrever e deixar o quadro, porque hora que era para baixo, né, do meio do quadro para baixo, eu até conseguia, dói muito menos. Então, há uma exaustão, mas abaixo do ombro eu consigo. Mas quando eu tinha que escrever no quadro lá em cima, é escrever duas palavras, ter que baixar o braço e respirar, porque é uma exaustão imensurável. Então, eu ia uma hora antes para escrever, para deixar o quadro cheio, para quando os alunos chegassem ter matéria para copiar. Época, você não tem, você encontra estratégias, né? Mas você não tem noção, né? A hora que eu olho, eu falo, nossa, o quanto isso me acompanhou, impactou na minha vida, e como ela se organizou, como eu fui me organizando a partir dessa deficiência, né? Então, eu acho que esse dia, né, para que vai escrever em algum lugar, eu tô com o coração muito, eu não sei nem descrever. É uma mistura de alegria com um medo, né? De como que vai ser, de como, porque eu tenho certeza que vai mudar o rumo da minha vida, que ele vai interferir diretamente no meu futuro, mas muito mais que isso, ele vai mudar o meu passado, completamente a perspectiva dele. E eu vou poder entrar em contato e nomear dores, emoções, desafios de um outro lugar. E que em muitos momentos, talvez eu nem tenha entrado em contato com eles de maneira tão próxima, porque nem tinha como saber que eles existiam. Eu me lembro que aos 30 anos de idade, eu desconfio, né, que tem
algo ali a partir da leitura de um artigo. Estava preparando uma aula, estava, já era formada, já estava no campo da saúde, ia dar aula de alguma coisa que eu não me lembro, mas achei um artigo sobre distrofia muscular, tipo cinturas, que aí que é, né, onde afeta principalmente, né, quadril e articulação aí do ombro, a escápula. Então, subir 3 lances de escada me faz desistir de qualquer lugar, né? Falei, vamos ali. Tem que subir 3 lances. Falei, olha, não vai dar, nós não iremos ali, não vamos reconhecer esse lugar. Então, eu li o artigo e falei, meu irmão, descobri o que a gente tem. E a gente vai ao médico e ele faz, né, o teste clínico, fala, provavelmente, né, certeza, mas provavelmente vocês vão demorar muitos anos para ter esse diagnóstico. Porque podem ser mais de 3.600 exames a serem feitos, porque não dá para saber em que gene que está. Então, a gente ainda não tem hoje tecnologia para. Então, é uma alteração, mas a gente não, talvez vocês não vão morrer sem saber, né? Então, naquele momento eu desisti, eu me dei minimamente por satisfeita. Falei, não tem cura, ok, já vivi até aqui. Meu irmão procurou muito mais saída, eu abri mão. Mas agora, né, passado 20 anos desse dia, um exame genético, uma biópsia muscular. Então, eu tenho hoje o nome. Não tem cura, né, não tem o gene onde está, tem ali um gene suspeito, mas provavelmente, né, o médico neuromuscular falou, talvez daqui uns 5 anos eu já consiga saber em qual gene. Não quer dizer que vai saber o que fazer, mas vai já saber qual é a alteração. Hoje ainda não dá para saber onde está. Mas reconhecer com o nome esse limite. É, cada dia que chega perto do dia 17 eu sinto o quanto que vai mudar a minha vida. Eu só de pensar, às vezes, tenho às vezes medo de pensar e de abrir um portal que eu não sei acessar ainda, né? Desse lugar da consciência, de toda uma trajetória, de uma história no mundo, de um jeito de estar nele, sabendo agora da minha condição. É uma condição rara, é, genética, que tem aí, né? Meu pai tem quase 80 anos de idade, que a gente, de alguma forma, lidou com isso enquanto família, né? Eu, meu irmão, meu pai, mas que para o mundo é muito recente, né? De olhar para fora e de entender de como esses espaços não estão preparados para a deficiência de qualquer natureza. E, nesse caso, eu estou dizendo da deficiência física. Mas saber, para mim, que está chegando o dia 17 de março, que eu vou ter um documento que isso vai me possibilitar uma reparação histórica, uma renomeação, uma compreensão do que eu vivi, me traz emoções que eu nem consigo descrever. E a única coisa que me vem, assim, é o quanto que é importante, cada dia mais, eu penso isso, que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente reconheça a diferença, que a gente tenha nome as coisas, né? Que eu possa dizer é tal coisa, para que a gente possa lidar com. A gente já conversou várias vezes aqui o quanto que o cérebro precisa, né? Saber essa emoção é tal, nomear, porque ele não sabe trabalhar com coisas que ele não reconhece. Então, vai nesse exercício de consciência, de nomeação, para que você encontre estratégia que você possa dizer para o outro, se posicionar. Eu lembrei de uma situação,
Tem uns 2, 3 anos, eu fui no feriado ver meu amigo João Neto. A gente foi à praia e eu disse, ele é meu amigo desde 1990, ou seja, me conhece profundamente. E eu disse para ele, olha, eu vou entrar no mar com você, mas você vai precisar cuidar de mim. A chance de uma onda me derrubar e eu não conseguir mais levantar, ela é de 100%. Então, precisa me tirar da água, porque eu não consigo me levantar. Porque qualquer mínimo de força, se eu caio, o fato de eu estar parada em pé, sem um nada, nenhum vento, imagina com a onda, mesmo que ela seja só na altura do tornozelo. E aí mas eu acho que a gente às vezes não consegue se comunicar da maneira correta, né? Eu falei, olha, eu tenho que... E aí eu caí no rasinho, assim, não tinha nada ali, acho que não cobria o pé direito. Aí vinha a onda, me derrubou, mas aí a hora que eu ia levantar, vinha outra e vinha outra. E aí, quando ele viu que eu estava me afogando literalmente no seco, né? Porque não tinha mais nada ali, mas eu não conseguia me mover, virar. Ele falou assim, mas por que você não conseguiu levantar? Eu falei, "Não." Ele falou, mas eu não sabia que era tão sério, né? Assim, eu achei que era numa onda forte, lá no meio, né? Sabia que era aqui, desse tamanho, né? Não, era no rasinho, numa aguinha que vinha, que chegava do final da onda, mas que eu não conseguia me levantar. Não tinha força para me colocar em pé novamente. Alguém que me conhece profundamente, né? Que está ao meu lado na vida, mas que, ao olhar, eu não tinha a menor noção do suporte que eu precisava. Então, eu acho que desse lugar, de uma sociedade que precisa trabalhar na escola, trabalhar em todos os processos educacionais, em todos os espaços das diferenças, do que de fato a gente precisa estar atento, para que a gente possa de fato estar no mundo de um jeito mais acolhedor, que coloque as pessoas em momentos de menor sofrimento, de mais potência para a vida, e que assim que a gente puder nomear, dizer, colocar quem a gente é no mundo, quem a gente está sendo, que a gente possa, dessa forma, tornar a nossa existência mais potente e menos dolorosa. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.